Como foi a minha experiência de um ano em lecionar filosofia no ensino médio? Mas, antes de aprofundar mais neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Em 2022, comecei a realizar o meu sonho. Não dando aulas de filosofia, mas lecionando religião ou o ensino religioso. Eram 5 aulas que eu comecei a ensinar ali sobre as religiões mundiais, religiões brasileiras, e eu pensando se realmente eu ia continuar só no ensino religioso. Quando foi em 2022, fiz minha inscrição para ser professor temporário de filosofia, e em 2023 eu consegui. Em 2022 fiz minha inscrição e em 2023 eu consegui pegar 8 aulas de filosofia. Então nesse momento, meu sonho lá dos 20 anos começa a ser realizado aos 27 anos. Demorou 7 anos vivendo um sonho em lecionar filosofia. O ensino religioso foi para o fundamental. Como se você é professor, você sabe a dificuldade que existe em dar aulas para alunos do Fundamental 2. Eles não querem aprender muita coisa em algumas escolas aí em nosso Brasil. Em 2023, fui lecionar filosofia. Essa experiência em lecionar filosofia. Primeiramente, entrei na sala, me apresentei, perguntei aos alunos o nome deles e logo contei a história da mentira e da verdade, que eu vou deixar aqui em cima para você saber como é que foi essa história. Uma palhinha dela é que a mentira e a verdade se encontraram e a verdade começou a acreditar na mentira e o resto da história você vê por aqui, que vai estar o vídeo aqui para você. Eu não vou esticar aqui muito não. E assim, em 2023 eu busquei encontrar formas para lecionar aulas de filosofia, normalmente para pessoas que não gostam de filosofia, ou que nem sabiam que existia essa disciplina de filosofia. Em cada sala, podemos encontrar entre 10 ou 5 que gostam realmente de filosofia, de filosofar, dos filósofos. Então, um desafio muito grande para você. Quanto mais professor de filosofia que normalmente tem 50 minutos com aquela turma por semana. Então, meu filho, você tem que dar pulos, porque você entra na sala, você tem 50 minutos, você tem que fazer a chamada. Muitas vezes, quando é depois do recreio, você tem que organizar a turma, calmá-la depois que vieram ali do recreio. Depois você tem que fazer a chamada, passar a matéria, explicar a matéria, e às vezes você sobra um tempinho para você bater papo com o aluno, e às vezes você tem que dar o visto. E eu fiquei pensando como eu posso dar uma boa aula de filosofia em 50 minutos, fazer chamada e conseguir ter o domínio da turma. Aqui no YouTube eu tenho habilidade em resolver um assunto, às vezes, em até 10 minutos. Na sala de aula é obrigatório o aluno ter registros do que está fazendo em sala, então eu vou gastar aí mais ou menos uns 8 ou 5 minutos para passar um conteúdo no quadro. E mais 10 minutos, ou 5 minutos, ou 8 minutos para o aluno transcrever no caderno. Se for dar só folha para o aluno, a escola também não aguenta, e eu também não aguento como professor. Então o aluno ele vai ter que transcrever para o caderno. Então minha metodologia que eu encontrei foi, eu chego na sala, o aluno pode estar conversando, do jeito que for, eu começo a escrever. Automaticamente a turma começa a acalmar um pouco e começa a escrever. Se você escreveu tudo no quadro e ainda continua aquele barulho na sala, você simplesmente pode começar a chamar a atenção do aluno. Chama a atenção, fala, conversa. Agora, passou no quadro, eu sentava na minha cadeira e ia lá e começava a fazer minha chamada de cada aluno. Coisa rápida, no máximo ali 5 minutos, estourando 6, 7. Fazer a chamada, dependendo também da quantidade de alunos, né? Se tiver 35, 40 alunos, vai demorar bastante fazer a chamada. Então, nesse momento tem que dar pelo menos aí mais uns 5 minutinhos para os alunos terminarem. Enquanto que eu estou fazendo a chamada, eles estão copiando. Nesse momento eu já levanto e falo assim, vou explicar a matéria. Então já explico a matéria, o filósofo tal, o filósofo tal, o período tal,
Embaixo de cada texto eu costumo colocar 2 perguntas, para que o aluno possa caçar no texto. Muitas vezes é uma pergunta pessoal, que depois que eu já expliquei a matéria e o conteúdo, eu aponto para um determinado aluno e pergunto. Às vezes eu faço a pergunta livre, qualquer aluno pode responder o que está no caderno. Às vezes, na hora que eu estou ali corrigindo antes de explicar a matéria, às vezes dá para corrigir antes de explicar a matéria, eu vejo algumas respostas legais e eu peço para aquele aluno específico falar a resposta. Às vezes tem um aluno, 1 ou 2, 3 alunos ali que quer interagir, eles vão lá e respondem o que está ali. Quando a pergunta é subjetiva e quando a pergunta, ou subjetiva ou pessoal, tem alunos que respondem até as perguntas objetivas ali, que ele tira do texto e responde. Então, da aula de filosofia no ensino médio é isso aí. Você tem 50 minutos. Nesse tempo você tem que se virar. Fora que ao longo do período letivo aí, né, do ano letivo, você tem que ceder suas aulas para eventos, palestras, tem momentos, feriados, então você tem o tempo para dar, você tem todo o tempo ali, todo não, você tem um tempo para dar aula e você tem que desenrolar um filósofo ou um período da história da filosofia, resumindo mesmo em 10 minutos. E essa habilidade desenvolvi ela aqui no YouTube. Em 10 minutos eu consigo falar de um assunto de forma rápida, sucinta e que outras pessoas possam compreender. E assim, minha experiência em lecionar filosofia, essa forma minha, o meu jeito também de lecionar, estou conseguindo despertar alguns alunos para a disciplina, não todos. Se eu conseguir despertar todos para a filosofia, isso já é um milagre, mas alguns começam ao longo aí de 2023, 2024, percebo que alguns já começaram a entender o que é a filosofia, qual o caminho da filosofia, alguns já começaram a decorar nomes de filósofos, alguns percebem que no momento da reflexão filosófica ali, quando vou trabalhar ideias de alguns filósofos, porque tem filósofos que são mais voltados para o autoconhecimento, outros filósofos são mais voltados para essa questão metafísica, Deus, alma, alguns são voltados mais para a religião, outros voltados mais para a política, mas cada aluno já está percebendo ali como é as aulas de filosofia. E eles estão começando a perceber esse questionamento aflorar. Então, esse aqui é um pequeno testemunho da minha experiência em lecionar filosofia. É um desafio em lecionar, porque muitas vezes você tem a frustração do trabalho, mas também é um prêmio. Ao longo de 2017 até 2021, eu achei que não ia ser tão rápido eu trabalhar na área de filosofia, mas um ano depois que eu me formei em filosofia, já consegui lecionar. Isso foi, assim, rápido para mim, mas não acredito que pode ser rápido para outras pessoas, mas aconteceu, estou aí, já estou indo mais de 1 ano e meio lecionando filosofia, colhendo experiências de sala de aula e também colhendo experiência com outros profissionais de outras áreas. E ao longo aí a gente pode, como bom filósofo, eu vou questionando alguns professores, seja de matemática, de biologia, e consigo colher alguns pontos de vistas que a priori eu não consigo colher em livros, mas só com ali o profissional que já entende da área consegue me passar. Então, a experiência do ambiente escolar, a experiência do contato com os alunos, a experiência do contato com outros profissionais, com suas subjetividades, a escola com sua estrutura burocrática. Então tudo isso se torna uma experiência que o meu conhecimento de filosofia está me proporcionando a ter um conhecimento de uma escola ou como funciona uma escola. Então é gratificante, tem também os seus desafios, como qualquer trabalho tem os seus desafios, mas se é a função sua futuramente, espero que você possa exercê-la, talvez até melhor do que eu, de simplesmente colocar um textinho, 2 perguntas e dialogar com os alunos ali
entre 10 e 15 minutos, porque é o tempo que sobra em cada aula. Depois de chamar a atenção de algum aluno e às vezes, muitas vezes, quando tem um recado da supervisora. Às vezes a supervisora toma ali uns 5, 10 minutos ali, dependendo o assunto, mas é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e boa jornada nessa vida da filosofia.